Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís do canal Estudando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou dar uma continuidade, dar mais algumas informações para vocês a respeito das metodologias de análise e do modo de dominação capitalista que Marx vai acusar, né? E vai dizer como funciona, tá bom? Então, vamos lá. Não é preciso dizer que ele nasceu na Prússia em 1818, morreu em 1883 na Inglaterra, né? O contexto histórico, né? Marx, o Marx ele tem obras muito simples. Por exemplo, a Questão Judaica é uma obra simples de ler. Essa aqui é facinho, Manuscritos Econômicos Filosóficos. Tem uma aqui que é facílimo para quem quiser. E é bem baratinho. Esse aqui, bem fininho, quer ver? Trabalho assalariado, tem salário, preço e lucro, né? Que são obras que as pessoas começam para poder entender, tá? Mas tem as obras extremamente complicadas. A mais complicada delas é o Capital Volume 1, principalmente os 4 primeiros capítulos, tá? Eu vou abordar aqui um pouquinho também, tá? O contexto que ele nasceu, Revolução Industrial, ela estava no auge do desenvolvimento, né? Ela estava já caminhando para a segunda fase da Revolução Industrial, né? Um ambiente de super exploração do proletariado. Para você ter uma ideia, se você pegar esse livro aqui do Léo Huberman, da História da Riqueza do Homem, aqui vai ter fichas aqui de crianças de 2, 3, 4, 5 anos trabalhando nas fábricas, tá? E trabalhavam mesmo, tá? Muitas perdiam mão, braço, né? A exploração era extremamente violenta, tá? É contra isso que Marx vai se rebelar, tá? No princípio, no começo da vida dele, ele era um democrata radical. Ele dizia que o comunismo não passaria de um princípio dogmático, né? Um princípio dogmático sem fundamentação, tá? Ele não acreditava no comunismo. Isso lá no finalzinho dos anos 30, começo dos anos 40, né? Ele se forma em 41 na universidade. Ele vai ser um jovem hegeliano, né? A maioria das universidades de Berlim vão ser influenciados por Hegel, né? Pelas ideias de Hegel. Hegel tem uma famosa frase, né? A informação gera reação, a desinformação gera conformação, tá? Hegel, ele utiliza a dialética hegeliana porque ele acredita no mundo das ideias, tá? Marx, a princípio, concorda com a dialética hegeliana, mas ele vai chegar à conclusão que só as ideias não solucionam os problemas. Tem que ter a praxis, a prática, tá? Daí vai estar surgindo o quê? O materialismo histórico e dialético, que é a análise, né? que é o método de análise de Marx. A gente tem que pensar o seguinte: Marx ele não é um autor que fica escrevendo sobre comunismo, sobre socialismo. A vida dele é analisar como funciona a sociedade capitalista, de que forma trabalha, de que forma esconde o lucro, de que forma explora, né? Tudo isso ele vai trabalhar, tá? Hegel dizia que a ideia transforma. Já Marx diz que não, que a ideia, mas também a praxis, a relação materialista e a análise que muda, tá? Ele vai dizer que toda a história da sociedade ela está ligada à questão materialista, à questão econômica, né? Não se faz uma análise sociológica
sem analisar a condição econômica da onde o cara mora. Então, ele está certo, né? Marx não se preocupou, ele não se preocupou com socialismo, comunismo. Ele escreveu muito pouco. Ele vai se dedicar muito tempo na questão do estudo do capitalismo, da exploração burguesa do capitalismo industrial, tá? Como funciona, como age, como funciona o valor de troca, valor de preço, fetiche de mercadoria, valor de uso, valor de gasto, né? Transporte, dinheiro, lucro, tudo isso, tá? Ele vai estudar o capitalismo para entender, tem que estudar, né? É desonesto você não estudar os autores do capitalismo, por exemplo, Adam Smith, David Ricardo, John Locke, Thomas Malthus, né? Estudar todos os grandes autores do liberalismo, né? Capitalista. Se você não estuda, você não tem base para poder fazer a crítica, é desonesta. Né? Para você fazer a crítica a um autor, você tem que estudá-lo. Né? Foi que nem eu falei do moleque. O moleque lê um romance e vai falar da vida de Marx. Como? Né? Você vai ter que ir buscar na fonte. Tá? E aí ele vai se embasar. Esse estudo que ele tem dos autores econômicos na biblioteca de Londres, ele vai passar 20 anos estudando isso. Né, fazendo anotações, isso para poder sair Grandris primeiro, depois sai o Capital. O volume 2 ele já não tá mais vivo, é Engels que produz. A base de análise, já falei para vocês, é materialismo histórico dialético. Para Marx, as relações entre burgueses e proletariados é o que define a sociedade. Tá? A relação deles define a sociedade. Né? A atividade de produção materialista uma relação. A relação é contraditória. Por quê? Né? Quem produz, que é o trabalhador, né? Se o trabalhador não produz, o capitalista não ganha, né? É o trabalhador. Quem produz é o trabalhador. Mas quem enriquece é o burguês, que geralmente não trabalha. Né? E como é que o burguês domina todo esse pensamento? E aí está na ideologia alemã. A burguesia ela faz parte da infraestrutura, né? Que é a cadeia de comando lá em cima. E ela influencia a superestrutura. O que é a superestrutura para Marx? É todas as relações sociais da sociedade. É toda a sociedade como se universidade, igreja, associações, né? Então, as ideias de todos os tempos partem da onde quem detém os meios de produção de comunicação influencia toda a superestrutura que é dominada a partir do burguês. O Marx vai dizer, por exemplo, ele vai dizer que ele não aceita a ideia de que a produção capitalista é mais importante que o ser humano. Por isso que ele faz duras críticas ao sistema capitalista. Tá?
Para fugir da exploração, o trabalhador tem que partir para a luta de classes, né? E aí tá no Manifesto Comunista. Depois eu vou citar todos. Hegel, a ideia, para Hegel a ideia, para Marx é ação. Tá? Paulo Freire vai dizer da praxis também, mas Paulo Freire vai pegar de Gramsci, porque Marx vai estar num tempo histórico em que vai ser possível fazer o trabalho de consciência de classe dentro das fábricas. Gramsci já está num tempo em que tem que estar dentro da escola. Paulo Freire Gramsciano. A ideia é importante, a ideia é importante, mas ela não funciona se não houver uma prática, se ela não for colocada em ação. Marx rejeita a ideia da exploração dos trabalhadores e diz que eles têm que ser armados da arma da crítica, porque a arma da crítica, né, supera a alienação. O que é a alienação para Marx? Né? Marx vai dizer que a alienação dentro da produção fabril, né, o trabalhador ele se torna alienado por quê? Ele saiu das oficinas de corporação de ofícios, que ele dominava todo o processo produtivo do começo ao fim, né? E ali ele vai fabricar uma esteira, vai fabricar uma correia, vai ficar... Então ele não vai entender nada do que ele está fazendo. Ele só sabe que tem que fazer aquilo, né? Então ele se torna um alienado. Quando ele se torna um alienado, ele perde a referência do valor do ganho que ele deveria ter, tá? E é preciso quebrar essa alienação, armando o trabalhador da arma da crítica. Isso está na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Entender a mais-valia? O que é a mais-valia para Marx? A mais-valia é a expoliação, né, que o capitalista pratica, né? É o valor a mais que ele deveria pagar ao trabalhador que ele se apropria. Vou dar um exemplo para vocês. Esse é legal. A Petrobras, né, ela vende barril, está vendendo barril de petróleo a $130. Para tirar do fundo do mar custa $4. Pagando todos os encargos, salário, folha de pagamento, $29. Né? E com quem fica o restante? Um motorista de ônibus, por exemplo, isso é mais-valia. Em um dia ele paga o salário dele. Em 3 dias ele paga combustível, manutenção e o restante. É apropriação. Mas se o motorista não dirigir, o capitalista não ganha. Né? Então, né, por isso que se permite, né, que aos poucos o rico se torne bilionário e o trabalhador continue sempre pobre. Isso, a mais-valia para Marx é um roubo. Né, uma apropriação indébita. Permite a concentração e o acúmulo de capital. E, por outro lado, o trabalhador continua sempre pobre. Todo lucro vem do trabalho. Né? Todo lucro vem do trabalho que é apropriado pelo capitalista. Né? Se não houver trabalho, né, a gente tem que aprender o seguinte: não é empresário que gera emprego. Quem gera emprego é o trabalho. Sem trabalho não tem emprego. Aliás, sem trabalho não tem capital. Né? No entanto, né, eu vou dar uma referência para vocês. A refinaria Landolfo Alves, lá na Bahia, que foi privatizada, né, ela demitiu 12 mil funcionários. Deve estar contratando por 30% a menos. Mas já aumentou 27% o valor do petróleo lá. Isso é a maximização do lucro, mas valia, tá vendo? O trabalhador ganhava bem, eles, para poder se apropriar mais e ficar mais rico. Né? A lógica do capital é a exploração.
né? Todo lucro fica capitalista, né? E o trabalhador fica com uma pequena parte chamada salário, que vem de sal, né? A mais-valia, Marx diz que o trabalhador tem que ter consciência de que ele produz, né? E o patrão ganha, né? O dia que ele tiver essa consciência do valor da importância dele no processo produtivo, ele muda a história da sociedade, tá? Por isso que o comunismo é proibido de falar, né? Por isso que, né, vocês não veem comunistas na televisão. Para entender a importância da produção, né, da produção, é preciso superar a alienação. E é um processo, né, calma aí, eu não estou entendendo aqui. A alienação, ela existe porque o trabalhador não domina todo o processo de produção, isso está certo. Se ele não domina a produção, ele não tem conhecimento do valor do seu salário. Continua alienado, que permite a mais-valia, né? Ele continua sempre alienado. Ele perde, inclusive, o interesse, né? O trabalhador trabalha tortura hoje, né? Porque ele não tem satisfação, porque ele não sabe o que produz, tá? E aí, por último, tem um pouco complicado, tá? É o fetichismo da mercadoria. Isso está no capítulo 4. Eu vou citar aqui depois, né? É a relação direta com o produto sem levar em conta a relação, as relações metafísicas da produção envolvidas naquele produto. Ali existem trabalhadores que produzem, mas a pessoa, por exemplo, no fetiche da mercadoria, você vai na padaria, compra o pão, mas você não consegue ligar o quanto o trabalhador gastou, o quanto ele ganhou, o quanto tem, tá? Isso tudo vai escondendo a relação de lucratividade do capitalista, tá? Então, Marx faz essas denúncias. Eu não vou me aprofundar aqui, porque senão vai ficar muito complicado, né? Porque aí vai entrar valor de dinheiro, valor de troca, valor de... né? Então, hoje eu vou ficar por aqui, né? E quem tiver alguma dúvida, pergunta, porque aí eu respondo, ok? Até a próxima.